Nasci dia 1º de setembro de 1886, no interior de São Paulo, no lar de um patriarca autoritário e representante da potente oligarquia cafeeira paulista. Como lazer, me dividi entre o piano e passeios campestres. Completei meus estudos em Barcelona, na Espanha, onde configurei meu novo estilo, em meio a uma viagem de redescoberta do Brasil. Com os modernistas brasileiros, descobri e me encontrei no estilo pau-brasil, dando símbolos ao oculto. Minhas obras mais importantes foram Abapuru e Segunda Classe. Sou Tarsila do Amaral, brasileira, mulher. Sou uma escritora infantil. Sou formada em Ciências Políticas e Sociais, mas desde pequena eu me encanto por contos de fada e histórias infantis. Comecei a ser educadora e escrever artigos na revista Cláudia. Até que um dia uma amiga me desafiou a escrever uma história, e aí saiu Romeu e Julieta, uma série de histórias escritas por mim e publicadas na revista Recreio. Palavras, Muitas Palavras, foi meu primeiro livro, e a partir daí escrevi vários livros infantis. Dessa forma, fui uma das maiores escritoras infantis brasileiras. Sou Ruth Rocha, brasileira e mulher. Após abandonar minha carreira de atriz, passei 10 anos escrevendo para rádio e televisão. Naquele tempo, escrever e criar personagens era para mim uma forma de sobreviver e de poder construir a casa que eu queria para morar. Só depois, quando abracei a literatura, é que eu me dei conta que escrever e criar personagens era muito mais do que um jeito de sobreviver. Era a vida que eu realmente queria para mim. Tendo um trabalho influenciado pela literatura inglesa e pelo teatro, me tornei uma escritora influente na década de 70, com obras como Minha Bolsa Amarela e Meu Pior Amigo. Sou Lídia Bonjuga, brasileira, mulher. Nasci e fui criada na favela Moça Bonita. Tive minha infância interrompida ao ter de me casar aos 12 anos e ter meu primeiro filho aos 13. Sempre tive um grande sonho de me tornar uma cantora reconhecida. Então, a fim de conquistá-lo, fui fazer meu primeiro teste no programa Calouros em Desfile. Nele, ouvi diversas piadas sobre minha origem humilde, mas não me deixei abalar e conquistei com minha voz o primeiro lugar. Tive diversos altos e baixos na minha vida. Em momentos pensei em desistir, mas sempre conseguia me recuperar. Um dos momentos mais tensos de minha vida foi o dia em que eu e Garrincha nos exilamos para a Itália. Mas retornei para casa após 7 anos e lancei diversos sucessos da minha carreira. Por fim, meu último álbum lançado até agora foi O Deus é Mulher, que contou com diversas participações especiais. Sou Elza Soares, brasileira, mulher. Sou uma importante cantora brasileira, nascida em Porto Alegre e pisciana. Sempre interpretei canções de vários estilos, como MPB, jazz, rock, bossa nova e samba. Com apenas 16 anos, decidi me lançar nacionalmente e passei a gravar discos entre São Paulo e Rio de Janeiro. Estourei de fato quando me consagrei como a grande revelação do primeiro Festival Nacional de Música Popular Brasileira, em 1965. Pelas minhas performances versáteis, fui considerada a maior cantora do Brasil. Sempre fui expressiva e altamente emotiva, tanto na interpretação musical quanto em meus gestos. Vinícius de Moraes me apelidou de Pimentinha, por ser sempre desbocada e de gênio forte. Sou Elis Regina, brasileira e mulher. Nasci na cidade de Goiás. Meu verdadeiro nome é Ana Liz dos Guimarães Peixoto. Aos 15 anos me tornei Cora, derivativo de coração. Coralina veio depois, como uma soma de sonoridade e tradução literária. Iniciei minha carreira literária com 14 anos, com meu primeiro conto, Tragédia na Roça, publicado no Anuário Histórico e Geográfico do Estado de Goiás. Após me casar, passei 45 anos longe da minha cidade querida. Quando meu marido faleceu, voltei às minhas origens. Lá iniciei uma nova fase da minha vida, onde eu era doceira e escritora nas horas vagas. Publiquei meu primeiro livro com 76 anos e fui considerada uma das poetisas mais expressivas da poesia moderna. Sou Cora Coralina, brasileira e mulher. Eu tinha 1 ano quando eu e meus pais fugimos da guerra na Ucrânia para o Brasil. Com 10 anos eu perdi minha mãe. Com 19, começo a dedicar a minha grande paixão, a literatura. Quando meu pai morreu, comecei minha carreira de jornalista. Casei-me e tive filhos. Devido à profissão do meu marido, viajei o mundo afora. Nosso relacionamento acabou e retornei ao Brasil com meus filhos. Ocorreu incêndio em minha casa e devido a isso quase perdi minha mão. Entre esses acontecimentos, escrevi diversos poemas repletos de lirismo e grandes histórias. E como eu digo, liberdade é pouco. O
que eu desejo ainda não tem nome. Sou Clarice Lispector, brasileira, mulher. Fui uma compositora, pianista e maestrina carioca, considerada uma das maiores influências da música popular brasileira. Aprendi sozinha a tocar piano, pois fui educada a ser uma dama da sociedade. Meu pai me forçou a casar com um homem que me maltratava aos 16 anos. Perdi a guarda de meus filhos, então voltei cada vez mais para a minha música. Assim, fui a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Minha vida foi marcada por desafios contra o controle patriarcal e a luta abolicionista, pois minha avó foi uma escrava liberta. Sou Chiquinha Gonzaga, brasileira e mulher. Sou uma das poetisas mais importantes do Brasil e fui escritora, jornalista, pintora e professora. Nasci em 1901, no Rio de Janeiro, e fui criada pela minha avó, que era católica. Por isso tive uma educação religiosa. Comecei a demonstrar interesse pela literatura e escrever poemas com 9 anos. Aos 18, publiquei Espectros, minha primeira obra simbolista. Recebi diversos prêmios como escritora. Fundei a primeira biblioteca infantil do Brasil em 1934, no Rio de Janeiro. Ganhei o título de doutora honoris causa pela Universidade de Delhi, na Índia. Minha obra reflete uma atmosfera de sonho, de fantasia e ao mesmo tempo de solidão e padecimento. Através de minhas experiências de vida, procurei questionar e compreender o meu mundo. Todas essas indagações, tristezas e desencantos marcaram as minhas poesias, enchendo minhas obras de lirismo. Sou Cecília Meirelles, brasileira, mulher. Nasci em uma cidade de Sacramento, lá em Minas Gerais, mas grande parte da minha vida morei em São Paulo, na favela do Canindé. Eu catava papel para sobreviver e, de folha de caderno velho, escrevi meu primeiro livro, O Quarto Despejo. Nele, eu falava do meu dia a dia. Para mim, não era nada, só lembranças. Mas a jornalista disse que ia fazer sucesso. E ela estava certa. Fiquei sabendo que foi traduzido para mais de 14 línguas. Quem diria? A primeira escritora preta seria eu. Bem, acho que os escritores da minha época não gostavam de mim. Menos o senhor Manuel Bandeira, que me escreveu um texto lindo. Me senti honrada com tal ato. Meu coração não aguentou tanta emoção, mas pelo menos deixei minha marca na história de uma simples catadora para uma simples e importante escritora. Sou Carolina Maria de Jesus, brasileira e mulher. Eu tinha 13 anos. Um dia saí de casa, amarrei fortemente as minhas tranças de menina, deitei-me debaixo dos dormentes e esperei o trem passar por cima de mim. Foi uma coisa horrível, indescritível. O barulho ensurdecedor, a deslocação de ar, a temperatura asfixiante deram-me uma impressão de delírio e de loucura. Eu via cores, cores e cores riscando o espaço. Cores que eu desejaria fixar para sempre na retina assombrada. Foi a revelação. Voltei decidida a me dedicar à pintura. Com um trabalho influenciado pelas vanguardas europeias, contrariando as críticas que recebi de Monteiro Lobato, tornei-me um ícone do modernismo brasileiro, tendo importante participação na Semana de 22. Sou Anita Malfatti, brasileira e mulher. Após a morte de minha mãe, comecei a escrever meus primeiros versos. Depois de formada em magistério, fui dar aula. Carlos Drummond de Andrade achava meus poemas fenomenais, então fez com que meu primeiro livro fosse publicado. Larguei o magistério após 24 anos lecionando. Em 1980, comecei a dirigir peças teatrais. Após uma tour mundial falando sobre minhas obras e conhecendo novos autores, dei um tempo da literatura. Meu silêncio poético terminou quando lancei o livro O Homem da Mão Seca. Mas antes de terminar, tive depressão. Depois de muita ajuda, voltei a escrever. Minha obra apresentava a simplicidade do universo feminino, evidenciando a existência de uma relação ambígua entre a mulher e sua religião. Sou Adélia Prado, brasileira, mulher.